um cérebro ancião. Isso daí, meu amigo, é pra pegar teu grupo de nível 12 e estrompar eles. Você vai fazer um estrago, mas você não vai fazer um estrago pequeno, não. Você vai regaçar os meninos. Por quê? Porque ele é um cérebro grande, com tentáculos, e ele é ancião. E ele gosta de ficar em ambiente... Como eu esqueci a palavra, cara. De salmoura. Em ambiente de salmoura. Água com sal. Ele adora isso. E quais são as características? Esotônico, Ele gosta, porque as sinapses ficam mais ligeiras, meu amigo. Que o negócio é assim. E quais são as características disso? Por que esse bicho ele é tão poderoso e tão difícil de enfrentar? Bom, primeiro, quando você fala de devorador de mentes, você geralmente não fala de um só. Eles criam comunidades. Essas comunidades, elas não estão isoladas. Os devoradores de mentes gostam de vários tipos de criaturas servindo eles para que eles consigam atingir os seus objetivos mais fácil. Então nós temos os ratos com os crânios de fora, nós temos os devoradores de intelecto, que são aqueles cérebros com as patinhas que o Marcelo falou, que se pegar alguém de nível baixo ele regaça. E nós temos diversos outros desses mente testemunha que parece um beholder, só que ele é diferentão e tal. Então assim, é uma comunidade extensa de criaturas, todas baseadas nesse aspecto psíquico, nessa característica de aberração, de ter vindo de outros planos que eles se associam. E aí é que é o negócio. Um cérebro ancião está no centro disso tudo, porque ele consegue se ligar com todas essas mentes, se comunicar com todos, e ele vira um centro de comunicação. Então todas as criaturas são avisadas por ele. Uma dungeon onde tem um desse e tem devoradores de mente, você pode ter certeza que o nível de desafio ali não vai ser o simples nível da criatura. Porque ali as criaturas não estão agindo sozinhas, elas não estão agindo sem saber o que está acontecendo, elas estão sendo munidas de informação. E o cérebro ancião tem muito mais característica que vai munir esses bichos, vai servir eles de avisos, tá? Então ele já... automaticamente eles conseguem controlar diversas criaturas, ou se comunicar com elas, ou controlar propriamente dito, tá? Eles conseguem interferir em sensações em qualquer criatura com inteligência 4 ou maior que tiver até 8 km de distância deles, cara. Então, mais ou menos assim, qualquer criatura inteligente que comece a passar por uma área onde tem um cérebro desses, ele começa a sentir paranoia, cara, mania de perseguição. Ele acha que tá sendo vigiado, acha que tá escutando coisa, acha que tá vendo coisa. Por quê? Porque eles conseguem mexer com essa sensibilidade das criaturas. E esses cérebros são egocêntricos e extremamente ambiciosos, ou seja, eles ainda fazem coisas para se gabar só para mostrar que manda, e ainda sacaneiam para tirar vantagem dessas criaturas. Então, como é que funciona isso daí? Ele é um cérebrozão grandão, tá? Caótico e mal. De ND 14. Ele tem CA10, é fácil você bater nele, porque, né, é só um cérebro. E 210 pontos de vida, tá? Ele só se move 1,5 m por causa dos tentáculos, e para nadar é 3 metros. Só que se você der uma olhada ali, meu amigo, igual Constituição 20, Inteligência 21, Sabedoria 19 e Carisma 24. Ele é um bicho que vai sempre adotar medidas intelectuais para lutar com os oponentes. Ele não vai sair no braço, a não ser que seja extremamente necessário para se defender, tá? Ele fala diversas línguas, quer dizer, ele entende diversas línguas, mas ele não consegue falar. Ele usa telepatia a até 8 quilômetros, tá? Livre. Ele consegue gerar discussões como se fosse uma conferência de até 10 criaturas ao mesmo tempo. Ele consegue sentir qualquer presença de criatura com inteligência maior que 4 até 8 quilômetros. Ele tem conjuração de detectar pensamentos ilimitada e contínua, além de levitação, que ele consegue. Uma vez por dia ele pode dominar monstro e realizar viagem planar só para ele. Além disso, ele tem resistência à magia.
Ele ataca usando os tentáculos, mais 7 de ataque, 4d8 mais 2 de dano. E o alcance dele é 9 metros. 9 metros. Ele ataca na distância de arqueiro, tá? Do arqueiro do seu grupo, tá bom? Só que ele faz ataque físico. E ele pode agarrar. E se ele agarrar, ele gera um dano psíquico adicional de 1d8 mais 5. Ele pode atacar com rajada mental até 18 metros. CD 18, tá? Acho que é carisma. E o dano é de 5d10 mais 5. 5d10 mais 5 de dano psíquico, tá bom? Ele pode escolher uma criatura para compartilhar suas percepções, ou seja, uma criatura que esteja fraca, quase morrendo, ou que esteja fora do combate. Ele pode escolher ela, entrar na cabeça dela, e a partir daí ele vai ter a percepção como se ele estivesse lá. Tudo que ela ver, ouvir ou falar, pegar e sentir, ele vai automaticamente saber. E quando ele romper essa ligação porque ele quer ou porque a criatura se livrou, ele dá 3d6 de dano psíquico nela, só por diversão, tá? Além disso, quem pensar perto dele, ele vai sentir. Então você vai precisar de usar aquelas magias para esconder pensamento, esvaziar a mente, para conseguir passar por ele sem ele ter essa percepção. E aí você pergunta: nossa, esse bicho é poderoso, ele já tem muita coisa, mas ele não tem só isso não, ele tem mais. Ele pode criar a conexão até 8 km e tal, e ele pode quebrar a concentração de qualquer um que esteja até 36 metros dele. E isso vai fazer com que o mago perca as conjurações. O mago tá ali conjurando, ele quebra a concentração, perde a magia. Ele tem um ataque de pulso psíquico que causa esses 3d6 de dano quando ele toca a mente. Então, quando ele percebe o pensamento da criatura, quando ele entra na mente da criatura, quando ele entra... qualquer tipo de interação que ele tem dos poderes dele com uma criatura, se ela não passar no teste de resistência, ele pode entrar e dar 3d6 de dano automático, tá? E além disso, ele pode simplesmente fazer esse contato e romper a ligação só para dar o dano. Opa! Quase. Fiquei errado. Então, qual que é o grande lance dessa criatura? Esse bicho, esse cérebro ancião, é tipo o mastermind da dungeon, saca? Ele tá ali fazendo com que aquelas criaturas todas que estão à volta dele façam com que o pensamento, façam com que a comunicação gire. Meio que faz todo mundo trabalhar para ele. Ele acaba ajudando os devoradores de mente nos planos deles e fazem com que os devoradores de mente trabalhem para ele, trazendo alimento, trazendo conhecimento, trazendo informação. É difícil usar esse bicho em dungeon? Porque, igual eu falei, ele é um mastermind. Você pode criar uma campanha inteira centrada nessa criatura. Ele sendo aquele que está movendo um zilhão de coisas no cenário sem ninguém sequer saber que ele existe. Porque ele controla mentes, ele lê mentes e ele usa os devoradores de mentes para fazer as coisas. E a gente lembra que devorador de mente tem as capacidades psíquicas muito, muito fortes. Boss final, né? Você falou de aventura aí. Justamente por conta disso que você estava comentando, que ele não vai aparecer na treta, assim. Você nunca vai saber que é ele, até chegar lá no final, tipo assim, não. Então, na verdade, não era um fantasma, era um marceneiro disfarçado. E aí você vê... Era o Hugo Herring, o Hugo Herring. Hugo Herring. É um cérebro gigante num aquário de salmoura. E justamente, por mais que ele tenha toda essa capacidade psíquica de manipulação e etc., ele não é feito para sair por aí andando fazendo as coisas. Ele fica parado ali e estende os tentáculos dele ali numa rede de influência para que tudo gire em torno dele. Então ele funciona como uma hive mind, né? Uma mente de colmeia, assim. Tá controlando tudo ao redor. E se não me engano, os próprios devoradores de mentes são escravos de um cérebro ancião. Eles vivem nessa neuronet aí, nessa rede neuronial aí de informações. E portanto eles não têm necessariamente vontade própria, né? Tudo que eles fazem são em função de trazer benefícios para o cérebro
informação, conhecimento, esse tipo de coisa, para que ele continue ali estendendo os domínios dele para toda a região que ele tiver dominado. Marcelo travou. Ele tá mudo. Tava mudo. Isso que o Vermelho falou é muito importante. Ele é feito para ser boss final do Dungeon. Ele é feito para ser sem trocadilhos, a mente por trás de todos os planos, né? E se você narrou uma campanha que acaba com um grande confronto com o cérebro, e você se depara com uma situação em que você tá fazendo rolagem para ataque de tentáculo, você errou. Tá errado. Alguma coisa você errou na condução dessa campanha. Esse é o típico caso de monstro que não é para ter um enfrentamento físico no final. Ele não existe para isso, e aí, assim, se as pessoas tiverem tido a criatividade de eliminar os minions, distrair os minions, dar um jeito de chegar numa criatura que controla uma Hive Mind e que causa paranoia a até 5 milhas de distância, parabéns para elas, mas existe uma grande chance de você não ter aproveitado ao máximo a criatura. É um monstro muito forte, isso é monstro para final de campanha mesmo. Quando eu falo final de campanha, é campanha tipo um ano de campanha. Ainda mais que ele é nível de desafio 14. Então, assim, ele é um desafio considerável para criatura, para personagens de nível 10, 11, por exemplo. Um grupo de personagens de nível 10, 11. E se você acha que ele é forte, mas acha que ele não é suficientemente forte, você pode pesquisar pelo Elder Brain Dragon, que é o dragão de cérebro ancião. Que é uma criatura que existe na aventura do Fizban, que é quando um desses aí toma o controle de um corpo de um dragão vivo. E aí ele junta as duas coisas. Aí sim, aí é um bicho. E aí nível desafio 22, ele tem uma ação lendária que é encerrar a concentração de uma magia de alguém. Alguém tá concentrado na magia. Ele encerra essa concentração, acaba com a magia e a pessoa ainda toma dano físico, pra ficar esperto. É esse nível de força dele. Então, assim, divirta-se, mas com responsabilidade. Esqueci de falar, tá? Existe um monte de ações de covil, tá? Dele também. Como é que é mesmo? Tem ação de covil e tem evento, né? Lendária, né? Ações lendárias. Ele tem 4. Ele tem as ações normais, ele tem as ações lendárias, ele tem as ações de covil e ele tem efeito regional. Isso, efeito regional. Então ele tem esse tanto de característica. É coisa demais, mas todas elas giram nessas mesmas que eu falei, tá? Umas complementando as outras. É o bichão da Campina. Se eu fosse você, eu pensava em pelo menos uma vez na vida botar isso aí pra uma campanha longa, tá? E se eu não me engano também, o processo de criação dele é muito parecido com o de abelha também. Ele tem os elites, né? Aquelas larvinhas lá dos devoradores de mente, que aí fica num aquário lá de salmoura e eles vão se matando lá. O que fica mais forte no final é que vai se desenvolver e virar um cérebro ancião. E também você pode usar aqueles devoradores de intelecto também, muda um pouco a história e fala que ele teve uma dieta de whey e ficou grandão. Saiu da jaula o monstro. Exatamente. Ou entrou no aquário o monstro. Entrou no aquário. Podemos seguir.